Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O túmulo do Raul Seixas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sempre fui fã do Raul Seixas. Suas músicas, a voz rouca, as letras que misturavam poesia com uma rebeldia quase infantil, tudo isso sempre me tocou profundamente. Eu decidi que esse ano eu precisava fazer uma espécie de peregrinação até o túmulo dele. Não era apenas uma visita, era como ir encontrar um velho amigo, um conselheiro invisível. Então, numa tarde nublada, quase melancólica, eu saí da minha cidade, Mata de São João, de bicicleta, e cheguei ao cemitério Jardins da Saudade, em Salvador, na Bahia. O lugar estava quase deserto. Eu senti um arrepio assim que eu passei pelo portão. A calmaria do cemitério, o vento leve balançando as árvores e o céu nublado criavam uma atmosfera diferente. Eu segui pelo caminho de pedra procurando o túmulo do Raul. Não demorou muito até que eu encontrasse, ali, discreto, como ele mesmo queria. Não era um túmulo grande ou chamativo, mas trazia a presença dele de uma forma intensa. Ali estava o seu nome, Raul dos Santos Seixas, acompanhado daquelas datas tão definitivas, mas com uma vida que transbordava através delas. Ao lado havia uma pequena foto dele olhando diretamente para mim com aquele sorriso debochado, o mesmo que parecia dizer: "Você veio aqui só para me ver, rapaz?" Eu me ajoelhei em frente ao túmulo e eu deixei uma flor branca ao lado da lápide. Então eu fechei os olhos e fiz uma breve oração. Eu pedi que ele encontrasse a paz onde quer que ele estivesse e agradeci por tudo que ele havia feito, por tudo o que ele significava para mim. Era uma forma de tentar retribuir de alguma forma todas as vezes que suas músicas tinham me ajudado a atravessar momentos difíceis. O silêncio ao meu redor era quase palpável, interrompido apenas pelo sussurrar do vento. Mas então, algo quebrou essa quietude. Um som suave, inconfundível, começou a preencher o ar. Era o som de um violão tocando baixinho. Eu olhei em volta, surpreso e um pouco assustado. Não havia ninguém por perto. Como poderia alguém estar tocando um violão ali, no meio do cemitério, sem que eu visse? O som continuava como se alguém estivesse dedilhando as cordas com a mesma intensidade que o próprio Raul colocava em suas músicas. O meu coração disparou e o ar pareceu mais pesado. Eu caminhei ao redor do túmulo buscando alguma explicação, mas o cemitério estava deserto. As poucas folhas secas no chão começavam a se mover sozinhas, como se fossem atraídas por uma força invisível. Uma delas deslizou devagar, parando exatamente ao lado da flor que eu havia deixado. Era como se uma mão invisível tivesse arranjado a cena, feito uma espécie de homenagem silenciosa. Eu tentei me acalmar dizendo a mim mesmo que poderia ser a minha imaginação, mas quando o som do violão parou, eu senti algo ainda mais estranho. Um calor envolveu meus ombros como se alguém tivesse pousado as mãos ali. Eu fechei os olhos e respirei fundo, tentando controlar o pânico. Meus amigos, eu senti uma presença ao meu lado tão forte que eu quase podia jurar que alguém estava ali parado comigo, observando o túmulo do Raul. Então eu ouvi uma voz, baixa, rouca, quase um sussurro, mas inconfundível. Luciano, eu juro por Deus que era a voz do Raul. Eu engoli seco, com o coração batendo descompassado. A voz parecia ecoar em todos os cantos ao meu redor, mas não havia ninguém. Era impossível, mas era real.
O ar ao meu redor parecia vibrar e de repente eu senti uma tristeza profunda, um peso, como se todas as dores e paixões do mundo estivessem reunidas naquele lugar. Eu olhei ao redor novamente, mas eu estava completamente sozinho. Por um instante eu pensei em sair correndo dali, mas algo me impediu. Era como se uma força invisível segurasse meus pés no chão, uma vontade irresistível de permanecer ali. Eu decidi que eu precisava acender uma vela, uma espécie de oferenda para aquela alma inquieta que tanto me influenciou. Eu saí dali e procurei uma floricultura próxima ao portão do cemitério. A mulher que me atendeu parecia adivinhar o que eu estava sentindo e me deu um sorriso quase cúmplice ao me entregar uma vela branca. Eu voltei até o túmulo, me abaixei e acendi a vela ao lado da flor. A chama tremulou suavemente e no mesmo instante eu senti um aroma estranho no ar. Não era o cheiro das flores e nem da cera queimando. Era um aroma familiar como o de couro envelhecido, misturado com um leve cheiro de tabaco. Era o cheiro de algo antigo, nostálgico, e parecia vir diretamente da presença do Raul. O vento começou a soprar mais forte e as folhas se agitaram ao meu redor, girando em um círculo quase perfeito em volta do túmulo. Eu fechei os olhos e em silêncio eu pedi um sinal. Qualquer coisa que me dissesse que ele estava ali, que me mostrasse que eu não estava imaginando tudo aquilo. E quando eu abri os olhos novamente, eu vi algo que eu nunca vou esquecer. Uma sombra ao meu lado, encostada na árvore mais próxima, parecendo me observar. Era apenas um contorno escuro, mas havia algo familiar naquela silhueta, um tipo de energia que fazia minha pele se arrepiar. Eu tentei respirar fundo, mas a emoção foi tão forte que eu comecei a chorar. As lágrimas desciam sem controle e eu nem sabia por que eu estava chorando. Era uma mistura de saudade, gratidão e algo que eu não conseguia explicar. Por um instante a sombra pareceu se mover, inclinando a cabeça como se estivesse se despedindo. Eu pisquei novamente e quando eu olhei de novo, ela havia desaparecido. Antes de sair, eu olhei para trás mais uma vez. Eu deixei a flor e a vela queimando ao lado do túmulo e eu disse um último obrigado com a voz embargada. Eu caminhei lentamente até o portão da saída, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. Quando eu estava quase saindo do cemitério, eu ouvi novamente o som do violão bem baixinho e a voz rouca dele cantarolando, quase num sussurro. Eu olhei para trás, mas o cemitério estava vazio. A chama da vela ainda tremeluzia ao longe, e por um breve momento eu tive a sensação de que o Raul estava ali, se despedindo de mim. Muito obrigado pela atenção de todos, e uma ótima noite. Mamãe, é você? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olá, Luciano. Meu nome é Michele Rodrigues de Azevedo. Eu tenho 23 anos e eu moro em Goiânia, Goiás. Eu acompanho seu canal há mais de um ano e eu sou super fã de todos os relatos, especialmente dos casos vivenciados em cemitérios. Hoje, no dia de finados, eu venho compartilhar uma experiência única que eu guardarei pelo resto da minha vida. Eu sou médium de incorporação em desenvolvimento. Eu trabalho nas 7 linhas da Umbanda e também na linha da Quimbanda. Eu vou resumir a história para que ela não fique muito longa. O meu pai e a minha avó estão enterrados em um cemitério um pouco mais afastado da minha casa, enquanto a minha cunhada está em um cemitério mais próximo. Todos os anos é costume eu ir com a minha mãe e a minha tia, filha da minha avó e irmã do meu pai, ao jazigo da família, onde levamos flores e fazemos orações.
Meus amigos, a minha cunhada sofreu um acidente de moto em 5 de janeiro de 2024 e ela perdeu a vida aos 22 anos. O acidente foi terrível e ela deixou um filho pequeno que mora hoje comigo e com a minha mãe. Ele tem apenas 3 aninhos. Esta manhã, começamos nossa visita pelo cemitério onde estão minha avó e o meu pai. Logo na entrada, havia pessoas vendendo flores, arranjos e velas, e o meu sobrinho escolheu um arranjo com flores brancas, azuis e uma rosa vermelha. Ele se apegou tanto a esse arranjo que ele não queria soltá-lo. Nós compramos aquele arranjo e mais 3, e ele carregou o dele até o túmulo da família. Quando deixamos o arranjo junto aos outros, ele ficou desolado por não poder levá-lo, mas nós explicamos que depois dali, nós visitaríamos o túmulo da sua mãe e compraríamos outro arranjo para ele. Isso o acalmou e ele entendeu. Eu acendi velas e as ofereci para todas as almas daquele cemitério. Então, nós seguimos para o segundo cemitério, onde está enterrada minha cunhada. Lá, ele escolheu exatamente o mesmo tipo de arranjo, com a mesma rosa vermelha, e o carregou até o túmulo da mãe. O cemitério é grande e tivemos que caminhar bastante. Durante todo o percurso, ele segurava o arranjo com as 2 mãos acariciando a rosa vermelha. Detalhe, ele tem apenas 3 anos e mal fala, pois a sua fala foi atrasada pelo trauma do acidente. À medida que nos aproximávamos do túmulo, ele acelerou o passo e com entusiasmo, ele apontava dizendo: "Mamãe, olha, titia, é a mamãe." Meus amigos, já ao longe, nós conseguimos reconhecer a imagem da minha cunhada sentada sobre a sepultura. Ela estava sentada usando um vestido azul claro, com os cabelos soltos e um sorriso muito bonito, e parecia que ela estava esperando por nós. Quando chegamos, ele subiu no túmulo, sentou-se ao lado dela e colocou o arranjo ao seu lado. Eu sentei ao lado dele enquanto ele olhava com ternura para a mãe. Eu acendi uma vela pela alma dela e eu pedi que ele acendesse outra. Ele pegou a vela das minhas mãos, acendeu e a colocou dentro da capelinha do túmulo. A minha tia Luciana, que tem o dom da clarividência, estava com a gente e ela chorava muito. Eu coloquei uma música no meu celular e nós ficamos ali, em silêncio. Nesse momento, minha mãe levou meu sobrinho para mais longe. Luciano, eu não sei como explicar, mas eu me senti abraçada. Era como se ela estivesse com as mãos em volta do meu pescoço, com o rosto apoiado no meu ombro. Eu levantei a mão, tocando o ar onde eu a sentia, e fui tomada por uma sensação de amor, gratidão e paz, como nunca antes eu havia sentido. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem parar. Quando terminamos as orações e nos preparamos para ir embora, o meu sobrinho veio correndo para o meu colo. Eu o carreguei até a saída do cemitério com ele aninhado em mim, olhando para trás. Ao sairmos, ele acenou e disse: "Tchau, mamãe." E ele começou a chorar, o que partiu meu coração. As pessoas costumam dizer que os mortos vêm ao nosso encontro no dia de finados, e hoje eu pude comprovar isso. Ela estava nos esperando, tão bonita, aguardando ansiosamente pelo seu filho. O que mais me comoveu foi ver que meu sobrinho sabia onde ele estava indo e quem o esperava. Ele escolheu aquela rosa especialmente para a mãe, e através de mim ele conseguiu expressar a alegria, a saudade e o amor por ela. As lágrimas que eu derramei não eram minhas, eram dela. Eu pude sentir tudo isso graças ao meu desenvolvimento como médium. Meu sobrinho ainda não é batizado, então ele vê o que nós não conseguimos, e eu pude senti-la como se ela estivesse ao meu lado. Minha tia Luciana, que tem clarividência completamente aberta, viu tudo, desde o momento em que nos aproximamos.
Ela viu quando a minha cunhada me abraçou, me beijou e ela nos acompanhou até a saída do cemitério. Meus amigos, eu tenho outros relatos para compartilhar e sempre que eu tiver um tempinho, eu tentarei escrevê-los. Eu agradeço a todos por me ouvirem. Que nesse dia de finados possamos encontrar consolo na certeza de que o amor não conhece limites, nem mesmo além da morte. A morte é o retorno à pátria espiritual, onde nos aguarda um reencontro cheio de luz e compreensão. Uma boa noite a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A Noite dos Espíritos. Saudações a todos, meu nome é Lucas, eu tenho 20 anos e sou uma pessoa dedicada a explorar os mistérios do sobrenatural. Eu sempre fui fascinado por histórias de atividades paranormais e fenômenos inexplicáveis. Um dia, enquanto eu visitava a casa de uma amiga cujo toda a família é espírita, eu me deparei com um livro empoeirado sobre espiritismo. Aquelas páginas amareladas falavam sobre rituais, comunicação com os mortos e a existência de uma dimensão além da nossa compreensão. A curiosidade despertou em mim e eu decidi investigar mais a fundo. Eu perguntei se eu podia levar o livro emprestado, pois eu havia ficado fascinado por tudo que eu havia lido. Ela me disse que aquele livro havia pertencido à avó dela e que toda a família gostava muito dele. Depois de me recomendar bastante cuidado, ela deixou que eu levasse. Após muitos meses de pesquisa e estudo, finalmente eu encontrei um grupo de entusiastas do espiritismo dispostos a compartilhar suas experiências e práticas. Eu entrei em contato com eles e fui convidado a participar de uma sessão espiritual em uma casa antiga e isolada que servia de local para suas reuniões. Essa casa era bastante conhecida na região por causa de suas atividades sobrenaturais. Eu não sabia bem se todas as histórias que contavam sobre aquele local eram verdadeiras e ainda tinha muitas dúvidas sobre todas aquelas coisas que eu havia lido naqueles livros. Apenas o fato de estar naquele local com todas aquelas pessoas já me deixou bastante entusiasmado. Eu estava bastante empolgado, embora eu deva confessar que eu não sabia bem o que esperar daquela reunião. Eu não sabia se alguma coisa realmente concreta aconteceria, se as coisas ficariam apenas no campo da sugestão ou se apenas os mais antigos teriam a oportunidade de presenciar alguma coisa sobrenatural de verdade. Então, quando eu entrei, eu logo tive a sensação de estar participando de alguma coisa realmente especial. As pessoas me receberam muito bem e me trataram com muito carinho. Eu creio que eu era a pessoa mais jovem naquela sala. Todos ali pareciam ser muito experientes e com certeza deviam participar daquelas reuniões há muito tempo. Eu perguntei a uma senhora muito simpática chamada Sueli o que eu deveria esperar daquela reunião e ela, muito educadamente, me disse que nem ela e nem ninguém sabia ao certo o que esperar. Cada sessão era uma experiência diferente e única e que eu deveria apenas me deixar levar e tentar aprender alguma coisa. Naquela noite, a sala estava envolta em uma aura sombria. Uma pequena mesa estava disposta no centro da sala, cercada por cadeiras. Velas tremeluziam ao redor e uma atmosfera de muita expectativa pairava no ar. Nos sentamos e seguramos as mãos, prontos para entrar em contato com o mundo dos espíritos. Eu estava particularmente nervoso e ficava o tempo todo olhando para os lados.
A Sueli, que estava sentada ao meu lado, pareceu perceber o meu nervosismo e apertou com força minha mão, como se me mandasse um sinal para ficar calmo. Essa era uma coisa realmente difícil, pois o meu coração parecia bater a 1000 por hora. A médium do grupo, chamada Sofia, começou a canalizar energia e a abrir-se para a comunicação com os espíritos. Sua voz serena e suave começou a pronunciar palavras estranhas e incompreensíveis, ao menos para mim, e depois ela fez uma oração que dizia: Deus Todo-Poderoso, permiti os bons espíritos na comunicação que eu solicito, preservai-me da presunção de crer-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho ou da vaidade que me cegaria, iludindo-me quanto ao valor das comunicações que obtenha. De todo e qualquer sentimento contrário ao espírito da caridade para com todos os irmãos e especialmente para com todos os médiuns. Todos estavam de olhos fechados, concentrados, como se tentassem direcionar os seus pensamentos para facilitar o contato. E de repente, a atmosfera na sala mudou. Uma brisa fria soprou, as velas vacilaram e, Luciano, para o meu espanto, uma presença sobrenatural se fez presente ali mesmo, na frente de todos. Uma figura etérea surgiu diante de nós. Era uma mulher de vestes antigas, com olhos penetrantes e um sorriso enigmático. Era um espírito, uma entidade que se manifestava para compartilhar sua história conosco. Ela falou de uma vida passada marcada por tragédias e seres obscuros e buscava redenção através da comunicação com os vivos. Ela contou um pouco da história que ela havia vivido ali mesmo naquela casa e contou que sofria abusos do padrasto desde que era criança e que mais tarde, quando se casou, era maltratada, apanhava do marido que a mantinha trancada em casa e não a deixava nem ir até o portão. Ela contou que havia tirado a vida do marido enquanto ele tentou abusar da filhinha deles, que na época tinha apenas 6 anos. A vida que ela havia tido a levou a cometer muitas atrocidades para conseguir sobreviver e ela não se orgulhava das coisas que havia feito. Luciano, essa experiência foi uma das mais emocionantes e inesquecíveis que eu já vivi em toda a minha vida. Eu acho que nem se eu viver por mais de 100 anos, a imagem daquele espírito vai se apagar da minha mente. Essa foi apenas a primeira de muitas. Eu ainda participei de várias outras sessões, e a cada vez que eu ia, eu sentia que a minha sensibilidade ia aumentando. Eu acredito que a espiritualidade é algo que a gente precisa sempre procurar desenvolver, sendo através de estudos, muita leitura, conversas com pessoas mais experientes, enfim, a espiritualidade é uma estrada que vai nos enriquecendo mais e mais a cada passo que damos. E mais importante que chegar ao fim da estrada é apreciar a viagem e aprender cada vez mais com as coisas que Deus nos mostra. Luciano, muito intrigado por essa experiência sobrenatural, eu decidi mergulhar mais fundo nos meus estudos. Eu continuei frequentando as sessões de espiritismo regularmente, buscando compreender melhor as dimensões invisíveis e a conexão entre os vivos e os mortos. A cada encontro, novas histórias se desdobravam diante de mim, revelando mistérios ocultos e revelações surpreendentes. Uma noite, em especial, eu estava sozinho em casa quando comecei a ver luzes se movimentando na sala. Eu estava na cozinha, terminando de jantar, e pelo vão da porta eu pude ver várias esferas flutuando. Elas eram de diversas cores e formas e pareciam se movimentar sem uma direção definida. Foi um grande privilégio poder acompanhar aqueles movimentos. Eu estava diante de um espetáculo visual de luzes e cores, um fenômeno muito bonito e emocionante. Era a primeira experiência que eu tinha fora das sessões que eu frequentava. A minha mediunidade estava em evolução, eu tinha certeza disso, e eu estava cada vez mais feliz por ter descoberto o espiritismo. Eu sentia que eu fazia parte de uma coisa muito importante e que eu estava de alguma forma contribuindo para a construção de uma humanidade mais solidária, além de tornar mais estreitos os laços que nos unem ao mundo espiritual. No entanto, à medida que eu me aprofundava no espiritismo, eu percebi que nem todos os espíritos eram benevolentes. Alguns estavam presos em um estado de obsessão, buscando influenciar os vivos de maneiras negativas.
Uma entidade sombria começou a assombrar meus sonhos e perturbar minha paz interior. Eu sabia que eu precisava encontrar uma forma de me proteger dessa influência negativa. O curioso é que essa figura aparecia nos meus sonhos como se ele fosse uma espécie de controlador. Era ele quem havia assumido o controle de todas as minhas decisões. Ele estava sempre sentado em uma cadeira bem alta, uma espécie de trono, e eu sentia que eu precisava pedir permissão a ele antes de tomar qualquer decisão. Os sonhos eram cada vez mais reais. Eu tinha quase sempre como cenário aquela casa onde eu participava das reuniões. As sensações que eu sentia eram tão reais que eu chegava a sentir o cheiro das velas queimando, o perfume das pessoas que participavam da mesa e até um cheiro bem suave de flores. Até onde eu sabia, era impossível uma pessoa sentir cheiro em seus sonhos, mas comigo acontecia quase sempre. Os detalhes dos sonhos que eu tinha naquela época ficavam na minha cabeça nitidamente como se eu tivesse acabado de assistir um filme. Sempre que eu tinha um sonho desse tipo, eu contava para minha amiga Sueli e ela me ajudava a entender o seu significado. Foi ela quem me explicou que durante o sono, o nosso espírito se desliga parcialmente do corpo físico e retorna ao seu plano de origem, e que durante esse desdobramento, o espírito se encontra com outros seres e com eles viajam, conversam e se instruem. É uma verdadeira experiência fora do corpo. Ela me explicou também que essa desconexão temporária só é possível pelo perispírito, que é uma espécie de corpo intermediário entre o corpo físico e o espírito, que ficam unidos por uma espécie de cordão fluídico ou o cordão de prata, como chamam os místicos. Para permitir a liberdade do espírito, o perispírito se desprende apenas parcialmente do corpo físico. Do contrário, se afastasse definitivamente ou o cordão se rompesse por completo, o espírito não poderia retornar ao corpo físico, o que significaria a sua morte. Eu aprendi a fazer uma prece todos os dias antes de dormir e, em alguns casos, eu conseguia ter alguma consciência durante o sono, o que me permitia tentar dialogar com aquele ser em busca de algumas respostas. Mas isso começou a ficar bem confuso na minha cabeça, porque eu não sabia ao certo se eu estava mesmo tendo um diálogo consciente ou se estava me deixando levar pelo sonho. Por isso, eu nem vou entrar em muitos detalhes a respeito. Luciano, eu procurei orientação de mestres espirituais experientes e encontrei um guia muito sábio chamado Eduardo, que me foi apresentado por essa minha amiga Sueli. Ele me ensinou sobre a importância da proteção espiritual, da energia positiva e da busca pela luz interior. Com suas orientações, eu aprendi a fortalecer o meu campo energético e a manter uma conexão saudável com o mundo espiritual. Depois de muito tempo, eu comecei a me sentir cada vez mais forte espiritualmente e aqueles sonhos pararam de me perturbar. Com o tempo, aquela presença obscura que me atormentava foi se dissipando. Minha jornada pelo espiritismo continuou, mas agora com um equilíbrio entre o fascínio pelo sobrenatural e a busca pelo autoconhecimento. Eu compreendi que o espiritismo era uma ferramenta poderosa para explorar o desconhecido, mas que era essencial abordá-lo com cautela, respeito e muita responsabilidade. Eu passei a ser visitado por espíritos que apareciam para mim nos mais variados lugares e das mais variadas formas. Às vezes, eu apenas sentia um arrepio me percorrer a espinha. Às vezes, eu conseguia ver uma pessoa materializada na minha frente que em seguida sumia. Às vezes, eu conseguia mesmo me comunicar, ouvir o que eles tinham a dizer e oferecer uma prece ou uma palavra de conforto. Um dos episódios que mais me marcou foi quando eu percebi um espírito sentado próximo a um pequeno baú durante uma visita à casa de um casal amigo. Era um desses baús grandes que serviam como objeto de decoração e se incorporavam à mobília da casa. Nós estávamos jantando animadamente e, mesmo eu tentando ignorar a sua presença, aquele espírito parecia olhar diretamente para mim. Todos ali que estavam participando do jantar eram frequentadores do centro espírita, e então eu me senti muito à vontade para dizer o que eu estava vendo. Os donos da casa, já muito emocionados, me pediram para eu descrever o que eu estava vendo e eu lhes disse que eu via uma menina, uma jovem, na verdade, que deveria ter por volta de 15 ou 16 anos.
Ela tinha um cabelo curto, pele bem morena e usava uma roupa tipo uma farda dos escoteiros. Antes que eu continuasse, eu ouvi aquele espírito me dizer mentalmente o seu nome, Adriana, e em seguida completou: eles precisam doar as minhas bonecas e as minhas roupas. Eu não preciso mais delas. Enquanto eles guardam essas coisas, algumas meninas não têm o que vestir e outras não têm com o que brincar. Eles então abriram o baú e lá estavam diversas bonecas. Deveria ter cerca de 25 ou 30, todas muito bem conservadas. Foi um momento muito emocionante para mim e para todos aqueles que estavam naquele jantar. Aquela noite e aquela família se tornaram muito especiais para mim. Nós nos organizamos para lavar e limpar todas aquelas bonecas, depois separamos todas as roupas da Adriana que eles ainda guardavam e fomos até uma instituição de caridade, todos juntos, para fazer uma doação. Esse é um acontecimento que eu me lembro até hoje com muito carinho. Luciano e amigos, a minha experiência no mundo do espiritismo mudou a minha visão da vida e da morte, além de aumentar a minha comunhão com Deus. A cada nova experiência, eu me sinto ainda mais perto dele. O Espiritismo me ensinou que nós podemos conquistar uma vida equilibrada, saudável e feliz pelo autoaperfeiçoamento. O único jeito de vivermos bem e em graça é pela melhoria do nosso modo de ser, pela prática do bem, e agindo assim, nossa vida naturalmente melhorará e nos sentiremos cada vez mais abençoados por Deus. Eu aprendi que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos imaginar e que a busca pelo conhecimento e pela compreensão deve ser acompanhada de uma mente aberta e um coração equilibrado. Agora, eu sigo a minha jornada e me sinto cada vez mais preparado para desvendar os mistérios que ainda estão além do meu alcance. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.